Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. É com alegria e com responsabilidade que voltamos a esta casa para louvarmos a Deus e para também aprendermos um pouco mais sobre essa questão da adoração na educação. A lição é uma lição, não vamos dizer que é uma lição assim muito fácil, mas é uma lição que traz para nós hoje uma reflexão muito grande sobre a questão da verdadeira adoração. E na lição nós temos alguns pontos que devem ser assim entendidos. A questão do que é a adoração, como ela deve ser feita, se há um lugar definido para se adorar, e finalizando, como essa adoração tem que ser feita. Pois bem, nós vamos começar aqui refletindo no que é adoração. E para isso a gente consulta o nosso velho amigo dicionário, e ele nos traz uma definição. Adoração é o ato de amar de modo intenso, podendo ou não ter conotação religiosa. Percebem? Então, já nessa primeira definição, nós entendemos que você pode adorar, amar de modo intenso, qualquer coisa, não necessariamente aquilo que está envolvido à religião. A adoração está relacionada a respeito de reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, coisa ou lugar. Ficou um pouco mais claro agora. Uma forte devoção, uma grande admiração. Não importa se é algo religioso, pode ser um lugar, uma pessoa ou alguma coisa. E a introdução da lição vem nos dizendo sobre educação. Educação seria o quê? A arte de ensinar, relacionado, logicamente, a aprender, aprendizado. E durante essa lição, nós percebemos que ela nos traz exemplos de pessoas que, tendo o poder de ensinar, tendo o conhecimento adquirido pelo estudo, elas não ensinavam de acordo com as Escrituras. Com certeza, irmãos, lá no início, era muito mais fácil a adoração. Por quê? Porque lá no princípio, Deus falava com o homem diretamente. Existia um lugar muito propício para a adoração. E quando você tem esse acesso a pessoa adorada, mas um ambiente, isso torna a adoração ainda mais prazerosa. Mas com a entrada do pecado, tudo isso foi distorcido. Tudo isso sofreu uma grande alteração. E hoje, a gente percebe que muitas pessoas adoram, mas às vezes adoram aquilo que não é certo. Pois bem, adorando a Deus, nós estamos reconhecendo a sua grandiosidade em nossas vidas, estamos reconhecendo a nossa dependência dele. Mas vem uma pergunta: o que nós estamos adorando?
Lá nos tempos passados, tempos do Egito, muitos adoravam quem? A imagem do faraó. O faraó, por sua posição, pelo seu poder, ele era adorado e também era temido. Depois, nós temos pessoas adorando ídolos, adorando animais, pessoas que cultuavam os astros, consideravam o sol como um deus, a lua também como uma deusa. E hoje qual é o centro da nossa adoração? Falando a nós agora. Não estamos mais no tempo do Egito. Estamos hoje no século 21, um século com muitas modernidades, tecnologias. Qual é o centro da nossa adoração? Qual deve ser o ponto alto dessa nossa adoração? Como já vimos, né, adoração é o ato de amar intensamente, de ter ali uma reverência forte, uma admiração grande. Se nós voltarmos um pouco mais, nós vamos ali até o momento do reinado de Nabucodonosor. Lembram de Nabucodonosor? Teve um sonho, e nesse sonho foi-lhe revelado ali uma grande estátua. E por ocasião da invasão a Jerusalém, eles ali trouxeram, né, parte do povo para ser escravo ali na Babilônia. E dentre esses estavam ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. E esses quatro, juntamente com outros jovens, foram separados para que tivessem uma educação à altura do reinado de Nabucodonosor. Esses jovens hebreus, eles tinham sido educados na admoestação e temor do Senhor. Vamos colocar em nossos dias, eles eram cristãos. E agora eles estão numa posição difícil, complicada. Eles sempre, durante a vida deles, sabiam quem eles estavam adorando. Adorando a Deus, o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas. E agora, diante daquele impasse, a estátua, os músicos, ao som de toda aquela orquestra, todo ser deveria prestar culto, adoração à estátua que Nabucodonosor havia construído. E quem não fizesse, estaria sentenciado à morte. Milhares de pessoas, 3 jovens. Praticamente eles poderiam até passar despercebidos naquela multidão, caso se ajoelhassem. Se fôssemos nós hoje, nós pensaríamos assim, provavelmente. Bom, no nosso coração nós sabemos que é errado. Mas, para não causar tumulto, vamos nos ajoelhar. Deus conhece o nosso coração. Não é assim que nós falamos às vezes? Ah, Deus conhece o íntimo. Deus vê a sinceridade. Mas aqueles rapazes, eles eram tementes a Deus.
E sabiam que se fizessem isso, estariam desonrando a Ele, não dando testemunho das coisas que Deus havia feito na vida deles. E eles então permaneceram em pé. Logicamente, aquela multidão ajoelhada, 3 rapazes num ponto determinado ali, em pé. Eu acredito que alguém ao redor ali deve ter dado uma: ô mano, abaixa aí. Eles olharam e, com aquele olhar fixo, mantiveram-se em pé. E nós vemos aí, irmãos, um exemplo vivo do que é a adoração. Eles preferiram desrespeitar a lei dos homens a desrespeitar a vontade de Deus. Eles adoraram a Deus, mas como consequência foram condenados à morte. Mas, como se fosse um filme, onde o mocinho vence no final, aqueles 3 rapazes foram lançados. E para vermos a intensidade daquele crime, os homens que lançaram os 3 na fornalha, ao se aproximarem, foram exterminados, morreram queimados. E aqueles 3 rapazes foram lançados, e lá dentro o rei pôde ver, fazendo aqui um pleonasmo, ver com seus próprios olhos, aqueles 3 andando livremente no meio do fogo, juntamente com um 4º homem que tinha a semelhança do Filho de Deus. Vejam o testemunho que eles deram por saberem adorar aquilo que era correto, aquilo que era da vontade de Deus. Pois bem, eles sabiam que o mandamento estava vivo na cabeça deles. E eles eram rapazes fiéis. E eles preferiram manter os mandamentos ilesos do que tropeçar em algum deles. A seguir nós temos a lição nos falando de salmos. Nós vemos salmos hoje como versos, poemas, mas que na época em que foram escritos, eles foram feitos para que a comunidade pudesse, através deles, louvar e adorar a Deus. A lição deixa claro que a função desses salmos eram auxiliar na adoração, e juntamente com instrumentos musicais, fazer com que as pessoas pudessem adorar a Deus em conjunto. Israel naquele tempo era uma comunidade, como a nossa aqui, já estamos o quê? Nos 5.000? Mais ou menos, Israel? 5.000 pessoas por aí. Somos uma comunidade. Mas dentro dessa comunidade nós temos comunidades menores, onde cada um assiste ali onde fica mais fácil, mais próximo da sua casa. Naquele tempo Israel costumava se congregar
juntos. E vejam, eles não tinham a facilidade do som, da imagem, não tinham telões. Mas o louvor, quando cantado por todos, ecoava. E as pessoas ao redor podiam ouvir os salmos sendo cantados, às vezes recitados. Tudo em adoração e louvor a Deus. Aqui nos diz, né? E quando cantamos louvores a Deus, estamos adorando o Senhor. Quando cantamos louvores a Deus, estamos adorando o Senhor. O que esses salmos continham? Eles tinham o quê? A história de Israel. Desde o princípio. E aqui eram encontrados os feitos das pessoas, dos líderes, dos homens, das pessoas que compunham o povo de Israel. E essa questão de cantar os feitos nada mais era do que uma maneira de educar, de ensinar as gerações que viriam, para que esses acontecimentos não caíssem em esquecimento. Eu não sei. Eu sei que o pastor Arthur, ele tem muitas histórias. Já pudemos conversar um pouco sobre essas histórias. Todos nós aqui temos uma história de vida. Nem todos aqui são cristãos de berço. Mas é bom nós recordarmos a nossa história. Principalmente quando vemos nela a ação de Deus. Porque isso ajuda aos nossos filhos, aos nossos netos, às gerações futuras, a ver como Deus agia na vida passada, na vida dos nossos antepassados. Vida passada fica estranho, né? Soa estranho. Na vida dos nossos antepassados. E faz com que as gerações presentes e futuras tenham esperança e fé no mesmo poder do Deus que guiou o povo no passado. Mas a lição diz também que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E aqui então nós encontramos uma história. Todos aqui acho que lembram da história da mulher samaritana. No momento em que Jesus e seus discípulos voltaram para Galiléia, saindo da Judéia. E ali ele ficou enquanto os discípulos foram para a cidade comprar alimento. Era a inauguração do Atacadão Spanish lá. E eles foram rápido pegar as promoções. Jesus, talvez cansado, disse: vou ficar aqui, espero vocês. E ele ficou ali à beira do poço que Jacó havia construído. E de repente aproxima ali uma mulher. Uma mulher foi buscar água. E ali então começou uma conversa. Jesus pede a ela o quê? Água. Ela levou um choque, porque ela percebeu que ele não era samaritano.
talvez pela vestimenta, pela maneira de falar. E ela indagou: mas como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água? E eles então começam a ter ali um diálogo. Até os versos ali iniciais, nós não vemos nenhum assunto sobre adoração. Onde o autor quer chegar? Mas de repente, Jesus toca na ferida dela. Quando ela então pede que Jesus desse a ela aquela água que ele oferecia, a água que ao beber não teríamos mais sede, e ela seria uma fonte a jorrar, uma fonte de vida. Então ela pede: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, e que eu nunca mais volte aqui para tirar água. Jesus disse o que então? Vá em casa e traga quem? Seu marido. Nossa, mãe. Ela aí falou: e agora? Como eu vou dizer isso a ele? Senhor, eu não sou casada. Ele disse o quê? Dissestes bem. Jesus ali não queria envergonhá-la. Longe disso. Mas ele queria mostrar a ela o erro que ela estava cometendo. E após isso então, ela tentou, ela foi ser esperta. Ela tentou mudar o foco. Já no próximo verso ela diz que: mas aqui, nesse lugar, nossos pais vinham e adoravam. Não é isso? Ela mudou o foco totalmente. Jesus percebeu aquela jogada dela, e não quis também continuar batendo naquela mesma tecla. Aí ele diz que veio um dia em que nem ali naquele monte, nem em Jerusalém, adorarão o Senhor. Aqui ele está mostrando que não há um lugar específico para adoração ao Senhor. Logicamente, quando estamos no templo, na casa dele, o local favorece essa adoração. Mas não existe um local específico. E aqui então Jesus faz um paralelo dentro dessa conversa com o que é adorar em espírito. Ela dizia o quê? Ele disse que vocês, samaritanos, adoram aquilo que não conhecem. Como que eu e você podemos adorar alguma coisa que nós não conhecemos? Como? É difícil até de explicar. Adorar algo que nós não conhecemos. Por isso a essência dessa definição de amar, adorar em espírito, é justamente essa. A lição nos traz. É algo que deve vir assim, do amor a Deus. E dessa forma, criará uma experiência em conhecê-lo.
E ao conhecermos a Deus, nós então passamos a adorá-lo, porque conhecemos os seus feitos, conhecemos a sua misericórdia, conhecemos o caráter de Deus. E é por isso que nós temos que adorá-lo. Mas essa questão de conhecer a Deus, essa questão de tentar reproduzir em nós a vontade dEle, não é da gente. Isso só ocorre pela atuação do Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, não temos a vontade de querer conhecer a Deus. Aí que mora o perigo. Quando nós não sentimos o desejo de conhecer a Deus, de saber quem Ele é, a nossa fé, ela se esfria automaticamente. E o desejo de estarmos em comunidade, louvando, adorando, passa a diminuir. Essa vontade, ela vai purificar o coração, vai renovar a mente e vai trazer-nos uma nova capacidade de conhecer e amar a Deus. Aí nós poderíamos resumir isso na nossa adoração diária com Deus. Conhecer a Deus um pouquinho a cada dia, ter um contato com Ele um pouquinho a cada dia, falar com Ele, conversar com Ele, ouvi-lo através da palavra, da santa palavra, criar uma intimidade com Deus. Assim nós estamos adorando a Ele em espírito. E em verdade, é quando nós temos o conhecimento correto de Deus. A samaritana sabia que existia um Deus, mas não conhecia. Tanto que ela não reconheceu o próprio Jesus. Sim, mas sabemos que o Messias, Ele virá, e quando Ele vier, Ele nos esclarecerá tudo isso. E Jesus diz a ela: eu sou o que fala com você. Adorar em espírito e em verdade. Amar em verdade, amar a um Deus que não deixa as pessoas sofrendo por prazer. É um Deus que se importa, um Deus que cuida, um Deus que ama. É ter o verdadeiro conhecimento correto de Deus, de quem Ele é e o que Ele exige de nós. O espírito sem a verdade pode levar a um sentimentalismo superficial. Isso nós podemos ver em muitas igrejas. Aquele sentimentalismo exagerado, sem doutrina. Por outro lado, a verdade sem o Espírito leva ao quê? A um formalismo morto. Aí nós entendemos que o formalismo, ele existe. Ele tem de existir. Mas não deve ser esse formalismo morto. O formalismo nós vamos ver aí no momento em que
Davi recebe a arca da aliança no tabernáculo. Adorar a Deus em espírito e em verdade. E agora então nós entramos ali no palco da entrada da arca até o tabernáculo que Davi havia construído. Em Crônicas aqui, nós temos aqui o relato integral de como foi essa recepção, de como foi essa festa, de como foi essa adoração. Davi determinou ali que alguns levitas, dentre eles, tinha ali o líder dos levitas, Asaf. Ele então foi encarregado de dividir ali os músicos, os instrumentos. E aqueles instrumentos deveriam tocar na chegada, na entrada, na colocação da arca. Deveriam ser tocadas trombetas diante a arca. E naquele momento, eu fiquei imaginando Davi como um autor, como um escritor, como um músico, como um poeta. Ele havia feito ali um salmo. Salmo para ser lido exatamente naquele momento da chegada da arca. E ele então passou esses salmos a Asaf. Asaf, essa música, esse hino, é para ser cantada quando a arca chegar. Reúna os músicos, os cantores, faça os ensaios, mas nesse momento, só nesse momento, esse hino deve ser cantado. A adoração, a felicidade por receberem ali as tábuas da lei, por sentirem ali, naquele tabernáculo onde Deus havia morado com eles por muito tempo, lugar onde eles sentiam ali a presença de Deus, era agora um lugar de adoração. E como vimos aqui na lição passada, existia um formalismo. Lógico, o formalismo deve reger as regras da nossa adoração. Mas com esse formalismo existia também o quê? Alegria. Ninguém deve vir adorar a Deus cabisbaixo. Ninguém deve vir adorar a Deus com rancor no coração. Nós vemos aqui, na próxima parte, justamente isso. Pessoas que vinham adorar a Deus, que adoravam a Deus, da boca para fora. Lembram lá dos fariseus, dos escribas, que perceberam que os discípulos comiam sem lavar as mãos? Esses homens estavam presos a tradições. Senhor, mas estamos percebendo que seus discípulos estão ali comendo pão e não lavaram as mãos. Não passaram álcool gel 70%. O Senhor não ensinou isso a eles?
E Jesus se indignou com aqueles homens. Homens que me adoram da boca para fora, mas têm no seu íntimo ligado a tradições humanas. Aqueles homens, eles praticavam a tradição e não ensinavam a verdadeira lei às pessoas. Vejam, eram fariseus, eram escribas. Fariseus eram aquela classe de pessoas que tinha uma relação com a sociedade muito grande. Eles influenciavam a sociedade. Eles tinham poder sobre a sociedade na época. Sociedade, assim, os menos favorecidos. E os escribas eram aqueles que, basicamente, liam, ensinavam a lei às pessoas, já que naquele tempo, 98% da população não sabia ler nem escrever. Então essa responsabilidade de ensinar recaía sobre esses homens. E eles agora estavam ensinando aquilo que era o quê? Tradição. Eles se preocupavam mais com as coisas que eles mesmos haviam criados do que com a lei de Deus, os preceitos de Deus, com aquilo que Deus havia deixado lá para os patriarcas. Aí nós caímos nos nossos dias. Essa questão de ensinar aquilo que não está na Bíblia. A Mara aqui, ela foi educadora num colégio cristão. E ontem, no nosso pôr do sol, ali a família reunida, esse assunto veio à tona. E tínhamos ali um casal com um filho, Gustavo, Paula e o Adilson, que ainda conseguiram manter o filho no próximo ano no colégio, com muito custo. Mas, palavras dela, eu sei que lá eu estou tranquila quanto à educação do Gustavo. Minha cunhada aqui retrucou, sim, mas não deixe que apenas o colégio eduque o seu filho, faça isso em casa também. Logicamente, né, Ellen? Pois bem, hoje, o que nós vemos aí fora, no meio educacional secular, justamente o que Jesus estava dizendo aqui naquele tempo. Os homens que deviam ensinar estavam ensinando uma literatura que não condizia com a literatura bíblica. E hoje, quando olhamos para fora, nós vemos o quê? A educação ensinando sobre o quê? Fala, Gil. A evolução. O homem veio do macaco, veio de uma ameba. O mundo foi criado através de uma explosão. Nossa, que explosão perfeita essa! Se você explode alguma coisa, o que acontece? Despedaça tudo. Aqui foi o contrário. Essa explosão, esse Big Bang reuniu, né? As águas tudo juntinhas, a terra tudo divididinha. A explosão criou
a natureza, criou os animais. Gente, e hoje, século 21, temos que nos preocupar com mais um item na lista de ensinos contrários à palavra de Deus. Qual é? A ideologia de gênero. Não vamos entrar no assunto, eu também não sou a pessoa para falar sobre isso, mas é de preocupar. Professores que deveriam hoje estar ali ensinando as doutrinas contidas na Bíblia, estão ensinando coisas seculares. Por quê? Porque o mundo já considera isso normal, natural. Lembram aquele ditado que diz assim: uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Agindo assim, esses homens não agem de outra forma a não ser transgredir a lei, ir contra a lei. Eles distorcem as escrituras e vão assim ajustando às suas ideias. E a lição ela termina aqui com uma mensagem muito pesada aos professores, não apenas aos professores de religião, mas todo aquele que se coloca no caminho para ensinar. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso ao coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Professores de religião não estão dispostos a se examinarem intimamente para ver se estão na fé. E é um fato temeroso que muitos estejam se apoiando em uma falsa esperança. Eles são um peso contínuo àqueles que seriam fiéis seguidores de Jesus. Eles estão atrapalhando, como aqueles homens, aqueles fariseus, escribas, atrapalhavam o povo de Israel. São uma pedra de tropeço para os incrédulos, e anjos maus exultam a seu respeito e insultam os anjos de Deus com seu procedimento tortuoso. Vejam, eles são uma maldição para a causa. Essa semana, conversando com um amigo sobre assuntos da semana, nós dissemos que para alguns assuntos não se existe discussão. É a Bíblia, somente a Bíblia. É sim, sim, não, não. Não há meio termo, não há. Esse é o livro que nos ensina. Esse é o livro pelo qual Deus nos fala. É através desse livro que nós aprendemos a adorar a Deus, que nós aprendemos a conhecer a Deus. Que seja então através desse livro que a nossa adoração possa ser cada vez mais perfeita. Lógico, ela não será perfeita, santa,
mas ela precisa ser o quê? Dirigida a Deus, a esse que nos dá todo louvor. Percebem? A verdadeira religião é aquela que vem de Deus e volta a Ele. Essa é a religião que Deus aceita. Façamos a vontade dEle, que possamos louvar o seu nome e adorar a Deus, hoje e sempre, e na beleza da sua santidade. Amém.